Em um cenário global, onde a desinformação se tornou um dos maiores desafios da era digital, o Brasil tem se destacado na busca por soluções pioneiras. No painel Proteção e Inovação, STF na vanguarda do combate às fake news, o que o mundo pode aprender com o Brasil? Exploraremos como o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado um papel crucial ao equilibrar a liberdade de expressão e o combate à desinformação. Vamos também explorar visões diferentes, o papel do jornalismo tradicional nesse combate, as parcerias com o judiciário e o envolvimento da sociedade civil mediando esse debate. Discutiremos as iniciativas, decisões e estratégias brasileiras que têm chamado a atenção de outras nações, destacando as lições que podem ser compartilhadas em um esforço global para combater os impactos das fake news e proteger as democracias. Prepare-se para um debate instigante sobre inovação regulatória, responsabilidade digital e protagonismo no Brasil no cenário internacional. É bom de ouvir, não é? A gente está sempre ouvindo falar, não é, de outras referências, o que o mundo está fazendo, e o Brasil é referência nesse tema. Então, é orgulho mesmo para a gente. Para abrir esse painel, eu convido para uma breve fala Victor Duringan, assessor na Secretaria-Geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal e coordenador de combate à desinformação da Corte. Seja bem-vindo, Victor. Olá, olá. Todos estão me ouvindo? Queria primeiro agradecer. Lucas, obrigado pelo convite. Nina, é um prazer estar aqui com vocês, aproveitando um pouco de Salvador, nesse dia lindo, né? Fiquei sabendo que semana passada teve chuva, mas fui agraciado aí com um tempo muito bonito aqui em Salvador. Eu sou coordenador de combate à desinformação lá no Supremo Tribunal Federal. Sou assessor do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo. E eu fui chamado para fazer esse desafio lá no Supremo, que é tocar um programa institucional que a gente chama de Programa de Combate à Desinformação, né? É uma iniciativa institucional do Supremo, eu vou aprofundar ela ao longo da fala, mas é uma iniciativa institucional que a gente faz projetos, iniciativas com a sociedade civil, com a academia, com empresas, pensando os direitos digitais, o combate à desinformação, as novas tecnologias. Mas, enfim, antes disso, eu queria falar um pouco da nossa agenda. A gente vai falar um pouco do porquê combater a desinformação, depois falar um pouco dos seus impactos, e aí a gente aprofunda sobre o programa de combate à desinformação em si. Por que a gente pensa em combater a desinformação? Segundo o Fórum Econômico Mundial, pensando riscos de curto e médio prazo, eles estimulam um risco assim, até 2 anos. A desinformação, está meio difícil de ler, mas a desinformação ficou em primeiro lugar como risco global, inclusive acima de eventos climáticos extremos, que está aqui em segundo lugar. Quando a gente vê o relatório a longo prazo, mais de 10 anos, os eventos climáticos extremos ficam em cima e a desinformação fica em segundo lugar. Mas a curto prazo, o Fórum Econômico coloca a desinformação em primeiro lugar, como um dos maiores riscos que o mundo vai ter que lidar. E por que eles apontam isso? Eles apontam que a desinformação pode descredibilizar e criar processo de disrupção em questões eleitorais, em processos eleitorais no mundo, aprofunda a polarização e traz grandes riscos de repressão e erosão de direitos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão. O que eles consideram é que a desinformação ela é uma ferramenta, é um instrumento que é utilizado para atacar instituições democráticas, como o processo eleitoral, como instituições governamentais e do judiciário, etc. Eleições e grupos minorizados. A gente pode pensar consequências da desinformação em aspectos muito amplos na nossa vida, desde coisas muito práticas, como, por exemplo, direitos individuais envolvendo
golpes financeiros. Aqui é, por exemplo, um anúncio falso do programa Desenrola, onde as pessoas davam dados e acabavam perdendo dinheiro. A gente pode pensar em crises um pouco mais coletivas, digamos assim, como a desinformação no processo de crises estruturais, sociais. Aqui é o exemplo das enchentes lá no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre desse ano. Desinformação. Pessoas acham que a fake news atrapalhou a crise, 65% dos responderam que sim. E a gente pode pensar, claro, a desinformação tendo um papel central em crises estruturais. Essa daqui é uma foto do plenário do Supremo Tribunal Federal, depois dos ataques de 8 de janeiro. Lembrando que os ataques também ocorreram na sede do Congresso Nacional, na sede do Poder Executivo. Então, quais são os impactos da desinformação? A desinformação, dando um passo atrás, né? A gente está vendo os impactos dela. O que é a desinformação? A gente trabalha com um conceito, digamos assim, guarda-chuva. É a disseminação falsas ou enganosas, com a intenção de confundir, manipular e enganar as pessoas. Ao contrário de uma simples informação incorreta ou um erro, a desinformação é deliberada e é frequentemente usada para atingir objetivos específicos, como influenciar a opinião pública, desacreditar pessoas ou grupos e criar divisões sociais. E é um conceito guarda-chuva porque dentro, quando a gente pensa desinformação, existem vários fenômenos. Existe o fenômeno da fake news, por aí simplesmente, da mentira, da descontextualização. Você pode até usar fatos que são verdadeiros, mas você descontextualiza eles. E você faz manipulações, podem ser até manipulações artificiais, e falsas associações, que também é outro método de você usar fatos que são verídicos, mas você associa esses fatos verdadeiros de forma falsa. Enfim, e tem uma ampla gama de outros fenômenos que a gente poderia pensar. E a desinformação é um fenômeno da internet, né? A gente pensa naquela comunicação antiga de 1 para 1, depois foi passado por uma comunicação assim, dos meios analógicos, né? De 1 para todos. Então, a gente pensa em grandes redes de comunicação, de jornal, telejornal, rádio, onde um veículo conseguia falar e consegue até hoje, né? Com milhões de pessoas. Mas hoje a gente vive num contexto de comunicação de todos para todos. Todos têm acesso às redes sociais, aos canais de mensageria, e todo mundo consegue conversar com todo mundo, sem filtros, e de uma forma muito livre. Outro fenômeno que a gente também consegue perceber e que influencia a desinformação é o da plataformização. Todo mundo aqui conhece esses símbolozinhos. E a gente percebe que a informação, ela não circula dentro de um desses círculozinhos. Ela se espalha entre eles. Então, a gente recebe no WhatsApp vídeos do YouTube a gente passa para algum outro canal no Telegram, e aí você vai vendo a desinformação e a informação sendo disseminada dessa forma de plataformas. E isso é um aspecto muito central do que a gente chama da economia da atenção. Né? Os algoritmos e a arquitetura das redes sociais, eles são feitos para capturar a nossa atenção. Isso é feito uma extração de dados pessoais dos usuários, que é usado para alimentar as ferramentas de publicidade, de anúncios, e assim aumentar a receita tanto da plataforma quanto de vendedores. Isso é ótimo, né? Não tem nenhum tipo de legitimidade nisso. Quando a gente pensa no consumo, né? É uma lógica muito voltada para o consumo. As pessoas têm as suas preferências pessoais, elas querem satisfazer as suas necessidades do dia a dia, procurar produtos, fazer compras, etc. Só que é muito complicado quando essa lógica é utilizada para questões de cidadania, que é, por exemplo, debater questões de interesse público, ter uma responsabilidade de tomar decisões coletivas informadas. Essa lógica é muito diferente. Então, quando a gente leva a lógica do consumo das plataformas para a cidadania, a gente acaba tendo problemas muito, muito intensos. Esses algoritmos eles acabam fortalecendo a desinformação, discursos de ódio, polarização, radicalismo exacerbado. A desinformação ela acaba virando
um obstáculo à informação, né? Na democracia, quando os cidadãos querem acessar informações sobre eleição, saúde, transporte, a desinformação vira um obstáculo à liberdade de expressão como um todo. A desinformação ela acaba, então, sendo muito barata, ela não tem lastro com a verdade, não tem compromisso, enquanto que a informação fica muito cara. A gente tem os veículos de imprensa que gastam fortunas para conseguir fazer a boa informação, trazer conteúdos de qualidade para a população, e é muito caro. A desinformação não, a desinformação ela pode ser feita de qualquer maneira, não tem nenhum tipo de lastro, e ela acaba sendo disseminada de uma forma muito barata. Isso quando a gente pensa, por exemplo, nas novas fronteiras com a inteligência artificial, a gente tem, naquela questão de comunicação de todos para todos, também vai ser cada vez mais comum a gente pensar em uma comunicação de bots, de robôs para todos. E isso tanto na fronteira de usuários artificiais, mas também de conteúdos que também são artificiais, que são sintéticos em diversos formatos, e inclusive no próprio produto. Inteligência artificial para recomendação, para disseminação de conteúdos, para moderação de conteúdos, para construção de ambientes digitais. Então, a gente vai ver, já está vendo, né, essa nova fronteira acontecer. Bom, e aí eu vou usar os 3 minutinhos finais para a gente falar um pouco sobre o Programa de Combate à Desinformação do Supremo. O que ele é? Ele é um projeto institucional, foi fundado em 2021, e a gente acredita, por meio desse programa, que a luta contra a desinformação é um dever de todos. Por isso, ele funciona como um hub, onde a gente chama atores da sociedade civil, da academia, do setor privado, de órgãos públicos. E, por meio desse hub, a gente constrói iniciativas, projetos, sempre em busca de questões de combate à desinformação, de promoção de direitos. Essa daqui é alguma lista dos nossos parceiros. Hoje a gente tem mais de 120 parceiros. Aqui é um rol de apenas alguns dos nossos parceiros atuais. Como a gente trabalha? Né? A gente trabalha em cima de um plano estratégico que foi elaborado para 2 anos, e lá a gente define os fundamentos, o escopo, o objetivo, eixos, projetos, metas, planos de avaliação para o programa. E, basicamente, são 3 eixos de atuação grandes. Um primeiro eixo que a gente chama de compreender a desinformação. Um segundo eixo que a gente chama de reduzir os impactos das narrativas desinformativas. E um terceiro eixo que a gente chama de recuperar a confiança das pessoas. O que é o primeiro eixo? É basicamente projetos que a gente pensa como a gente consegue aprofundar e estar sempre por dentro do fenômeno da desinformação e seus fenômenos correlatos, claro. Não só desinformação pura e simplesmente, mas discurso de ódio, polarização, violência política. Então, são projetos de análise de fluxo de narrativas, identificação de táticas de manipulação artificial, capacitação, reflexões acadêmicas, etc. O segundo eixo é justamente, a partir do primeiro, quando a gente tenta compreender a desinformação, como a gente responde a ela. Então, aqui a gente constrói projetos de resposta à desinformação. Então, são campanhas comunicacionais, distribuição de informações confiáveis, valorização de pautas constitucionais, projetos de educação midiática e culturais, atuação cidadã contra a desinformação. Então, a gente chama a sociedade, de fato, a nos ajudar a combater a desinformação. E o terceiro eixo, que eu acho que é um dos mais interessantes, que é um eixo de atuação positiva. A gente sempre pensa o combate de uma maneira muito defensiva. Como a gente também pode ser propositivo? Como a gente atua de forma positiva nisso tudo? Então, são projetos de valorização de direitos digitais, de fortalecimento da causa democrática, de construção de uma rede de defesa institucional, fortalecimento de instituições, etc. Aqui apenas alguns exemplos, né? Por exemplo, o que foi feito já dentro do programa. Seminário de combate à desinformação, seminário de impactos da inteligência artificial. Aqui foram 2 projetos muito interessantes que a gente levou influenciadores para o Supremo Tribunal Federal, justamente para fomentar novas formas de comunicação, como o Supremo Tribunal Federal se insere nisso. Os influenciadores foram lá, se divertiram um monte, conheceram o Supremo Tribunal Federal, tiraram todas as suas dúvidas, conseguiram até bater um papo com alguns ministros,
para justamente levar o Supremo Tribunal Federal para dentro do ambiente digital, nessa nova forma de comunicação. Publicações como livros sobre questões relacionadas à liberdade, com artistas, publicações de livros acadêmicos, aqui é um compilado de artigos científicos, parceria com a CAPES para fomentar bolsas de estudo em questões de desinformação. Pela primeira vez, a gente conseguiu trazer as grandes plataformas para dentro do programa. YouTube, Google, Meta, TikTok, Microsoft, Quai estão participando do programa pela primeira vez. Publicações de materiais informativos para o público externo. Essa foi a última, né? O guia contra deepfakes, com uma linguagem acessível. É para falar com o público mesmo, levar o Supremo Tribunal Federal para além de Brasília, para outros cantos do Brasil. Então, com o meu tempo esgotado, essas são aqui algumas conclusões. Que a desinformação é um fenômeno do nosso tempo. Combater a desinformação é buscar proteger os direitos fundamentais. E o Programa de Combate à Desinformação do STF funciona como um hub com parceiros para a gente executar projetos e pensar caminhos no combate à desinformação e na proteção de direitos digitais. Bom, é isso. Deixo o meu contato e também aqui à disposição para a gente bater um papo sobre tudo isso. Excelente, Vitor. Peço que você continue com a gente aqui, tá bom? Para participar do próximo painel. Para enriquecer esse debate, eu convido também a Nina Santos. A Nina é diretora do Alaf-Aleb e coordenadora geral do Desinformante e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Convido também a Ana Raquel, diretora de jornalismo da Rede Bahia. Seja bem-vinda. Olá, olá a todas e todos. Prazer imenso estar aqui com o Vitor, com a Ana Raquel e com esse público, para a gente não só discutir um tema tão importante quanto o combate à desinformação e o que o Brasil tem feito para combater a desinformação, mas discutir isso a partir da Bahia, a partir de Salvador, e mostrar que nós também, enquanto cidade, enquanto Estado, estamos pensando questões que são importantes para o mundo. Estamos pensando questões locais, estamos pensando questões regionais, mas estamos também pensando questões globais a partir de outros lugares de produção do conhecimento. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui hoje com o Vitor e com a Ana para conversar sobre isso e, claro, parabenizar aí o Screen por trazer esse tema, trazer esse painel para essa nossa conversa. E eu queria começar, na verdade, fazendo uma provocação para a Ana. Acho que Vitor trouxe muitos elementos na fala dele sobre o próprio fenômeno da desinformação e também sobre como o STF lidando com isso. E aí, o que eu fico pensando é como é importante a gente trazer o jornalismo para essa conversa, né? Eu acho que tem vários ângulos para a gente pensar a relação do jornalismo com a desinformação. E a primeira provocação que eu queria fazer para a Ana era de te ouvir um pouco sobre como você acha que a desinformação impacta o jornalismo. O que é que muda no fazer jornalístico num mundo dominado por fenômenos de desinformação? Bom dia, Ana. Bom dia, Vitor. Eu queria começar pelo convite para estar aqui e falar sobre alguma coisa que é tão relevante e importante, que faz parte da nossa rotina, que é combater a desinformação. Esse combate, ele mudou a nossa maneira de trabalhar, ele mudou a maneira de consumir notícia, ele mudou o comportamento das pessoas. Então, a sua provocação é excelente, né? O que o Vitor traz aqui é um esforço enorme de uma das principais instituições do país, a fim de tentar, de fato, posicionar não só o Brasil, mas acho que não só o governo, mas todas as instituições contra essa onda, e que não é uma moda, né, Vitor? Porque, na verdade, isso se instituiu como um valor, praticamente, né? As pessoas, elas compartilham, elas consomem e se posicionam a favor de uma notícia, mesmo que ela não esteja confirmada. Então, eu acho que de que maneira que isso impacta no jornalismo é que,
Primeiro, a gente precisou se reinventar. E isso tem 2 efeitos imediatos. Primeiro, a gente precisou adotar uma nova forma de fazer o dia a dia, que é confirmar notícias que chegam imediatamente por redes sociais, que são compartilhadas em grupos de WhatsApp, imagens que são imagens antigas, imagens sem nenhuma confirmação e que são usadas muitas vezes por veículos irresponsáveis que não as confirmam. Então, a gente precisou gastar mais tempo, né? A nossa redação, ela investe muito mais tempo para confirmar se aquilo é verdade ou não. E isso é alguma coisa que impactou as nossas redações. E a outra questão que muitos acompanham no dia a dia é o quanto nós fomos e somos atacados por movimentos diferentes que tentam invalidar a importância do jornalismo e o quanto ele é fundamental para o exercício da democracia, para a validação da democracia. Então, e acho que esse é um dos grandes custos que nós temos no dia a dia, né? A gente enfrentou isso com mais veemência a partir de 2013, muito a partir de 2018, mas na pandemia fomos talvez um dos alvos principais, né? Como se estivéssemos criando fatos o tempo inteiro ao orientar, a partir da provocação das autoridades, que as pessoas usassem máscara, o momento em que elas deveriam usar, quando deveriam tomar vacina, né? Quando deveriam procurar médicos, como deveriam reagir e se proteger. E fomos atacados, as nossas equipes foram atacadas em diferentes lugares da cidade, tiveram que se retirar dos lugares, se proteger dentro dos carros, né? Tem uma repórter minha aqui, Giana, sem dúvida, os nossos cinegrafistas também foram atacados nas ruas, sem nenhum tipo de pudor. Isso aconteceu aqui em Salvador, mas aconteceu muito no interior do estado, e aí eu falo aqui como afiliada da Rede Globo na Bahia, mas eu tenho certeza que há uma fala uníssona mesmo em todo o Brasil, e isso também não aconteceu só com televisão, aconteceu com os nossos colegas dos jornais impressos, dos sites, e acho que o mundo inteiro viu jornalistas sendo atacados. Então, essa é uma questão que nós combatemos diariamente, né? A tentativa de invalidar o exercício e a relevância do nosso trabalho. Acho que você traz um ponto essencial, Ana, que é essa dimensão da desinformação, que é uma dimensão estrutural, né? Muitas vezes a gente fala da desinformação e da fake news como combate àquela uma notícia falsa, que de fato é um combate que precisa ser feito. Mas tem uma questão estrutural por trás de ataque ao jornalismo e de ataque às instituições, de ataque ao próprio sistema democrático como um todo, que é muito importante. E pensando nisso, eu queria pedir para Vitor comentar um pouco com a gente, Vitor, essa questão. Você falou do programa, né, de combate à desinformação. Aliás, o Alaf Alab tem a honra de ser um dos membros aí desse programa também, em parceria com a STF. Fico super feliz que possamos estar juntos aí nessa. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse desafio que é pensar o combate à desinformação ao mesmo tempo em que você traz uma instituição mais para dentro da sociedade, né? O judiciário, muitas vezes, é uma das instâncias de poder que fica mais distante das pessoas. É um lugar difícil de compreender, até em termos de linguagem, né? Mesmo para quem estuda, para quem está perto. Eu, por exemplo, não sou do direito, sou da comunicação, convivo com muita gente do direito, muita gente do judiciário, e muitas vezes é um lugar um pouco hermético. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como vocês têm pensado essa aliança entre a necessidade de combate à desinformação nesse sentido estrutural, de fortalecer as instituições, e a necessidade de fortalecer as instituições também a partir dessa aproximação com a sociedade de maneira mais ampla. Obrigado, Nina. Não, esse ponto que você traz talvez seja o ponto central da criação do Programa de Combate à Desinformação. O programa do Supremo Tribunal Federal foi criado em 2021, mas ele foi criado a partir de uma experiência muito bem sucedida que tem até hoje, que é o do TSE, que é o do Tribunal Superior Eleitoral, que iniciou em 2019. E foi justamente muito parecido com o relato que a Ana Raquel traz aqui do jornalismo, mas muito parecido, porque dali de 2017, 2018 para frente, as instituições democráticas e a justiça, de forma muito central, passou a ser atacada de uma forma constante, organizada, orquestrada, muito com fins de deslegitimar e desacatar, enfim.
Então, justamente, a criação do programa foi como a gente pode pensar a instância judicial brasileira, que normalmente é, de fato, muito isolada, muito hermética, como que ela pode se abrir um pouco para a sociedade e trazer outras entidades, outros setores da sociedade que também estão sendo atacados, como os próprios jornalistas, como a sociedade civil, como a academia, que também foi muito atacada, para perto, para que essas instituições reciprocamente se fortaleçam, né? Então, esse foi, assim, eu acho que foi o objetivo inicial da criação do programa. As instituições produtoras de informação, de justiça, as instituições democráticas precisam se unir, precisam se fortalecer para entender esse fenômeno, como combater esse fenômeno, combater em conjunto esse fenômeno, como combater individualmente esse fenômeno. Então, foi, de fato, um grande esforço mesmo de abertura, de linguagem, que a justiça brasileira como um todo tem feito nesses últimos anos. E o programa no Supremo Tribunal Federal, agora falando especificamente, ele tem um grande objetivo que a gente fala que é tirar o Supremo Tribunal Federal apenas de Brasília e levar o Supremo para os cantos do Brasil todo. A gente tem entre os nossos parceiros entidades, academia, empresas de basicamente todos os estados brasileiros. Então, como a gente consegue, a partir do Supremo Tribunal Federal, capilarizar essa informação, capilarizar a troca de experiência com as universidades que estão em todas as regiões, né? Então, esse é, de fato, um grande objetivo do Supremo e inclusive, um dos grandes objetivos nossos de estar aqui com vocês, né? Você falou falar isso a partir de Salvador, a partir da Bahia, isso é fundamental. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Faz parte do objetivo do programa. Eu acho que essa troca talvez seja um dos pontos centrais do programa de combate à desinformação. Maravilha. Vitor falou da necessidade de produzir informação, né, Ana? E produzir informação, claro, do ponto de vista institucional, do STF. Mas o que a gente tem visto é que uma das principais maneiras de combater a desinformação é ter informação de qualidade, né? No Aláfia, a gente acompanha bastante os processos de desinformação, acompanha bastante os processos eleitorais. E a gente viu agora, por exemplo, nos processos eleitorais de 2024, o quanto foi importante ocupar o espaço comunicacional. A gente tem um espaço comunicacional hoje muito amplo, muito diverso, muito plural. E quando esse espaço não está ocupado pela informação de qualidade, ele é muito mais facilmente ocupado pela desinformação. A gente tem, aliás, convido a todas e todas, a gente vai lançar hoje uma pesquisa do Aláfia aqui na parte da tarde, que é sobre consumo de informação. Como é que os brasileiros consomem informação online? E um dos nossos principais achados, como outras pesquisas já apontam, é que as pessoas se informam muito mais por redes sociais, mas, muitas vezes, nas redes sociais, o que elas consomem são os veículos tradicionais. Então, tem uma mudança muito importante para como o jornalismo é feito, mas o jornalismo, felizmente, continua tendo um papel muito central no nosso cenário de comunicação. Então, eu queria te ouvir um pouco também sobre quais são os desafios de posicionar o jornalismo como um pilar essencial da democracia e um pilar essencial de combate à desinformação, não só no desmentido, na checagem da informação, mas na produção da informação de qualidade, que eu acho que é algo essencial. Nina, você sabe que eu acho que o principal desafio acompanha muito isso que o Vitor falou, que é estabelecer conexão com o público. É a conexão que nos garante a atenção num mercado de disputa absoluta, né, por essa atenção do público. Então, acho que nós trabalhamos sempre para produzir informação de qualidade que faça a diferença na vida das pessoas. E, por isso, elas consomem o que a gente oferece. E, quando você traz as pesquisas, né, a gente, quando lê manchetes, assim, né, 90% dos brasileiros já foram impactados e acreditaram em fake news. Acho que 9 em cada 10 brasileiros já foi impactado por fake news ou já compartilhou fake news. Quando a gente olha para os levantamentos de Harvard, eles mostram que, anualmente, a gente tem níveis agravados de distanciamento da confiança das pessoas nos meios tradicionais. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente tem grandes factuais, como as eleições, a gente vê uma busca
incessante, crescente e prioritária pelos veículos tradicionais. Então, o nosso G1 Bahia, por exemplo, agora em outubro, ele fez 24 milhões de page views, dentro de uma média que é 10 milhões mensal. Num mercado que consome, aí, olhando para os principais concorrentes, a gente tem de 10 a 15 mesmo todo mês. Então, isso significa que as pessoas procuraram o G1 para validar. E quando a gente pesquisa, e nós fazemos muito pesquisa quali, a gente faz muito... A gente, quando contratou a pesquisa eleitoral, a gente também contratou perguntas carona que queriam observar exatamente esse consumo. As pessoas, elas nos dizem sempre que elas consomem primeiro pelo WhatsApp, né? Elas vão pelas redes sociais, mas elas validam essa informação no veículo tradicional. Não é à toa que as fake news, né, os criadores de fake news, usam a nossa chancela de marca para compartilhar informação errada e mentirosa. Eu não sei se aqui viram, o Jornal Nacional dedicou parte do seu espaço para desmentir uma notícia que foi inventada, né? Vaquinha para ajudar uma criança com câncer. Então, é o principal telejornal do país usando o seu espaço para dizer que aquilo ali era mentira, né, e que o G1 não faz aquele tipo de matéria, ele tampouco faz abraça vaquinhas dessa maneira, e que aquilo, então, era uma fake news. Então, acho que a maneira como nós temos de nos posicionar é produzindo diariamente, insistindo em informações que muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam. E quando o Vitor fala desse desafio de aproximar o próprio STF do público, eu lembro também do Jornal Nacional, mais uma vez, que fez um esforço enorme durante a pandemia, no pós-pandemia, durante todas as investigações que a gente acompanhou, e o JN reproduziu inúmeras vezes votações, o voto dos relatores, com um tempo estendido, né, para esses conteúdos, que às vezes é difícil, de fato, da pessoa de casa entender aquela linguagem rebuscada, técnica, mas é importantíssimo que aquilo seja disseminado, que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, o que nós fazemos na redação é tentar sempre buscar aquilo que é importante, separar aquilo que de fato não está confirmado, olhar para os fatos, botar luz em cima do que é fato e mostrar para as pessoas, esse aqui é o caminho correto, a informação comprovada é essa. E aí, quando você fala da consequência para isso, né, do peso, isso custa muito caro. Fazer jornalismo profissional, e o Vitor diferenciou bem a informação barata da informação cara, é isso, né? Nós temos uma necessidade de pagar caríssimo todo mês por isso, né? O orçamento que a gente tem por ano para continuar produzindo conteúdo de qualidade é altíssimo. Então, é uma insistência mesmo dos negócios continuar encarando num cenário de mercado injusto, porque nós somos um mercado extremamente regulado, então tudo o que nós fazemos tem regulação, desde o mais simples ao mais complexo dos processos, e a gente briga de frente com Big Techs que não são reguladas no Brasil, né? Então, quando a gente vai para essa disputa, ela é absolutamente injusta para o nosso lado, né? Mas a gente segue fazendo isso porque é o nosso dever mesmo, né? Foi a escolha que a gente fez, e eu entendo que a gente tem um compromisso com o público mesmo, né? Parece até que foi ensaiado, mas não foi. Só que perfeito, justamente para o tema que eu queria puxar agora, que é a questão da regulação, né? Eu acho que na sua fala fica muito claro que tem papéis diferentes a serem exercidos na sociedade. Isso implica em custos, isso implica em modelos de negócios, isso implica também nas regras que estão sendo exigidas dos diferentes sociais, né? E isso nos faz pensar na regulação. A regulação do ambiente digital é um dos temas que vem sendo amplamente debatidos em diferentes instâncias nacionais, no Congresso Nacional, na Câmara. Já tivemos aqui na primeira mesa uma boa discussão sobre a regulação em torno de inteligência artificial, que está aí a pleno vapor, a pleno vapor de discussão, vamos ver se também de votação no Senado. E o Supremo Tribunal Federal também tem um papel nisso, né? Então, eu sei que não está diretamente ligado à área que Vitor trabalha, né? Então, obviamente, eu estou aí fazendo um desvio, mas eu acho que seria muito importante te ouvir, Vitor, sobre as questões que estão em julgamento no Supremo, né? O que a gente tem visto no Brasil é que, infelizmente, do meu ponto de vista, a regulação digital, de plataformas digitais, ainda não caminhou do ponto de vista legislativo, ainda não conseguimos ter a aprovação de uma lei específica
isso, mas a gente tem exatamente neste momento, né, começou na semana passada e temos aí nas próximas semanas julgamentos importantes acontecendo no STF relativos ao marco civil da internet. Então, em relação a isso, eu queria primeiro te agradecer de novo por estar aqui, porque esse de fato é um julgamento que mobiliza muito a corte, então eu sei que é um esforço grande estar aqui com a gente. E por outro lado, te pedir a comentar um pouco com a gente esse outro papel do STF no combate à desinformação, que, de fato, está em jogo no que está sendo discutido na Corte nesse momento. Essa é ótima pergunta, Nina, porque, de fato, quando a gente pensa a questão das plataformas, como elas se organizam, etc., a gente tem passado aí na última década por um momento de autorregulação das plataformas que a gente enxerga como defasado ou em um processo de falência, digamos assim. É um processo insuficiente, né? A Ana Raquel também traz isso. Então, a discussão no mundo, eu não falo só no Brasil nem só no Supremo, no mundo a partir dessa falência desse sistema de autorregulação pura das plataformas, o que a gente tem para fazer? Para pensar novos caminhos, de reorganizar os impactos que esse setor traz na sociedade, socialmente, economicamente. E aí tem o debate no Congresso Nacional sobre regulação de plataformas, teve esse debate na Europa, etc. No Supremo Tribunal Federal, esse debate também chegou, como você mesmo disse, né? Claro que lá no Supremo, o Supremo é um órgão jurisdicional, ele não pensa a regulação das plataformas, né? De uma maneira estrita, pensamos assim. Mas o Supremo foi chamado a decidir. O Supremo ele é sempre provocado, né? Então, assim, o Supremo foi chamado a decidir sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que talvez seja o grande coração dessa lei, essa lei de 2014. O artigo 19, de uma maneira muito resumida, ele consolida o sistema de responsabilização das plataformas digitais. Quando essas plataformas são passíveis de serem responsabilizadas, pagar danos, indenização, etc., a partir de conteúdos que são publicados nela. Então, o artigo 19 fala isso. E o artigo 19 também, de forma muito resumida, estabelece que as plataformas só são responsabilizadas a partir do momento que elas descumprem uma ordem judicial em cima de um conteúdo publicado nas suas redes. O que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, nessas semanas, né, hoje tem julgamento, amanhã, deve ir para a semana que vem também, é a constitucionalidade. Esse artigo, ele é constitucional? Ele está em harmonia com o nosso sistema constitucional de defesa de direitos fundamentais, individuais e coletivos, com o nosso sistema de proteção do Estado Democrático de Direito? Então, é isso que se discute. Qual é o nível de responsabilização das plataformas na defesa desses direitos fundamentais? A liberdade de expressão está sendo protegida nas redes sociais? Direitos outros, como direito, por exemplo, à própria crianças e adolescentes, conteúdos ilegítimos, nocivos, tudo isso está... Como isso está sendo endereçado nas redes? Qual é o nível de responsabilidade que as próprias plataformas têm sobre isso? Eu acho que é um debate fundamental, que traz um impacto sobre a sociedade enorme. Então, o que o Supremo decidir, eu acho que vai trazer uma nova prateleira de debate para o setor, que eu acho que vai ser muito fundamental. E aí eu acho que vai envolver todo mundo, vai envolver o jornalismo, vai envolver a sociedade civil, vai envolver as empresas. Então, é um julgamento, de fato, muito importante. Mas, para vocês terem noção de como direitos digitais está na pauta de instituições, além desse julgamento do artigo 19, o Supremo também tem na sua pauta questões relacionadas à criptografia, a bloqueio de aplicativos, a bloqueio, por exemplo, de seguidores por autoridades governamentais. Uma autoridade pode bloquear um seguidor em qualquer rede social que ela tenha um perfil oficial. Utilização de softwares por entidades governamentais para acompanhar redes sociais. E por aí vai. Basicamente, assim, é todo um leque de debate sobre direitos digitais que está na pauta do Supremo Tribunal Federal e, como você falou, de todas as instituições. O debate sobre inteligência artificial muito quente no Congresso Nacional. O governo federal também tem trabalhado muito em cima disso, as entidades da sociedade civil, a imprensa. Então, assim, eu acho que é um debate que não tem como escapar. A gente está debatendo, ele é transversal, todo mundo tem que saber pelo menos um pouquinho. O impacto, de fato, é
muito grande social e economicamente. Pois é, e é um desafio grande porque muda muito rápido, né? Então, as mudanças do mundo digital, elas são muito aceleradas e eu imagino que seja um desafio institucional de acompanhar a velocidade dessas mudanças. Porque os trâmites, né, o tempo que leva o próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal ou a construção de uma lei proposta na Câmara dos Deputados ou no Senado, isso mesmo já tem em si um tempo que é diferente do tempo das mudanças digitais. A gente ainda não conseguiu aprovar a lei sobre plataformas digitais e agora já tem uma necessidade, do meu ponto de vista, absolutamente urgente de uma lei sobre inteligência artificial. Então, assim, a gente tem também essa dificuldade de temporalidade. Mas eu queria te ouvir, Ana, ainda sobre essa questão da regulação. Você começou a comentar, né, como que os meios de comunicação tradicionais, digamos assim, são bastante regulados e como essas plataformas digitais não são. Talvez você pudesse trazer para a gente alguns pontos onde você vê essa diferença, né? Como que a regulação, por exemplo, um meio de comunicação, ele é responsável pelo conteúdo que publica. Talvez com algumas exceções eu não conheço em detalhes isso. Então, talvez você pudesse compartilhar um pouco sobre a responsabilidade que o jornalismo profissional tem, né, hoje, e como que isso é diferente hoje com esse vácuo que a gente tem em relação às plataformas digitais. Nina, a gente tem os veículos de jornalismo profissional, eles seguem guias éticos que conduzem o dia a dia, né, a produção de conteúdo. Então, a gente publica isso de maneira muito transparente para que as pessoas saibam que nós trabalhamos regidos por aqueles princípios. Então, eu acho que isso já é uma maneira diferente. Todo mundo sabe no que está baseada a nossa atuar. Quem quiser, por exemplo, conhecer o que é que segue o jornalismo da Rede Bahia, pode entrar lá no G1, está escrito lá na aba esquerda, está lá, princípios editoriais. Nós seguimos exatamente aqueles parâmetros. Então, aí uma das coisas que a gente segue é a informação correta, checada. Isso já nos diferencia na largada mesmo, né? Depois a gente vai para a questão de assumir a autoria do que nós publicamos, do que nós postamos, do que nós exibimos. Já é um segundo ponto que nos diferencia, porque na internet, qualquer perfil criado de hoje para amanhã, ele pode virar um veículo, um impulsionador de uma notícia falsa, né? E a gente já viu isso milhares de vezes no Brasil, fora daqui também. Então, aqui esse é outro ponto que nos diferencia muito. E nós somos imediatamente cobrados pelo nosso telespectador, pelo internauta que está ali com os produtos, pelas pessoas que nos seguem nas redes sociais. Somos cobrados de imediato, alcançáveis. Então, as pessoas, elas olham na internet, sabem o nosso endereço, o nosso telefone, os nossos nomes, eles nos procuram, eles batem na nossa porta e cobram qualquer erro que a gente coloque no ar. Então, nós não temos escapatória. As pessoas sobre as quais nós contamos histórias nos alcançam, a justiça nos alcança, então nós somos fiscalizados pelos sindicatos, por qualquer entidade, né? Nós podemos ser acionados e estamos lá para isso, né? Quando nós cometemos um erro, nós abrimos o nosso espaço para assumi-lo e nós dizemos que é erro. Então, eu acho que isso também nos diferencia, porque isso indica para o público que nós estamos assumindo responsabilidade por aquilo. Então, eu acho que é isso. Uma das brigas que estão sendo travadas e que vão ganhar muito calor nesses próximos ciclos é exatamente sobre o direito autoral, porque uma das questões nós pagamos caríssimo pela produção do nosso conteúdo, só que esse conteúdo, ele imediatamente pode ser transformado em conteúdo de rede social, sem nenhum tipo de fiscalização. Ninguém checa quem escreveu, se aquele texto é um texto que nasceu lá na Rede Bahia e foi transformado num conteúdo compartilhado de maneira equivocada, ou, inclusive, uma notícia correta compartilhada, só que sem a citação da fonte. Então, acho que tem muito peso mesmo, assim, muitas maneiras de nos diferenciar. Por isso que eu acho que é injusto. A maneira como nós concorremos, ela é injusta, porque a gente disputa a atenção do mesmo público. Perfeito. Acho que tem duas questões super importantes assim que você traz. Uma é esse debate sobre o direito autoral, que eu acho que tem a ver, inclusive, com a própria sustentabilidade do jornalismo, né? Com esse novo modelo de que as pessoas consomem jornalismo, mas consomem via plataformas digitais.
como é que fica o modelo de negócios do próprio jornalismo, que é um modelo de negócios que não é importante só para as empresas jornalísticas, é importante para a democracia, para que as pessoas estejam bem informadas. Então, essa discussão é uma discussão que estava lá, enfim, está no Congresso de maneira ampla, de alguma forma passa também pela discussão de inteligência artificial, o que pode ou não pode ser usado para treinar inteligência artificial, aparecer nos próprios resultados das inteligências artificiais generativas, e tem a ver também com a própria responsabilidade das plataformas, né? Então, acho que esse é um ponto muito, muito relevante assim, que você traz. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso papo de hoje, porque continuar daqui para frente. E, para terminar, eu queria só ressaltar novamente que todas essas questões sobre regulação de plataformas digitais, sobre combate à desinformação, combate a discurso de ódio, sobre como construir um mundo digital mais democrático e mais justo, também está sendo feito a partir de lugares como a Bahia, a partir de lugares como o Brasil, a partir de lugares como o Sul Global. Não é usual que isso seja feito. Eu frequento muitos desses espaços, imagino que Ana Raquel também, sei que Vitor também, e a gente vê muito as mesmas pessoas dos mesmos centros de produção do conhecimento falando sobre isso. Então, eu queria só ressaltar novamente que, a partir daqui, né, a partir do empresariado baiano, a partir da sociedade civil baiana, a partir dos jornalistas, a partir das universidades, nós estamos pensando sobre essas questões globais, e acho que isso é uma oportunidade não apenas de dizer que a Bahia também está fazendo porque os outros estão fazendo, mas é uma oportunidade para todos nós e todas nós de pensar essas questões a partir de diferentes ângulos, a partir de uma história que é diferente, de uma base cultural, de uma base racial que é diferente. Eu acho que isso nos traz uma série de oportunidades, de possibilidades de contribuir para esse debate que é tão essencial, para esse debate de construção de um mundo digital, que é o nosso mundo, né? De um mundo contemporâneo, mais justo, mais igualitário e que deixa as pessoas bem informadas para tomar boas decisões sobre as suas vidas e sobre a nossa vida coletiva. Então, agradecer novamente a Vitor, a Ana Raquel, a todo mundo que está aqui com a gente, convidando para a gente seguir nessa conversa. Muito obrigada. Obrigada, Anita.